tivemos a quebra de sigilo do Lulinha. Vocês viram na CPMI que nós quebramos no âmbito da CPMI, né, o sigilo do Lulinha. Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Parece, né? Eu recebi a informação por cima que o ministro Gilmar Mendes concedeu um habeas corpus de ofício, né? Anulando esta decisão da CPMI. O que, evidentemente, eu não li para falar com propriedade sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, mas eu já adianto para vocês que, evidentemente, se uma CPMI toma uma decisão de quebrar o sigilo, a Constituição prevê os poderes da CPMI, a CPMI não pode, né, dar uma decisão de prender ninguém, não pode julgar ninguém, né, a CPMI possui poderes, né, que um delegado possui, né, que a polícia possui, ao mesmo tempo que tem o poder de determinar quebras de sigilo, convocações de testemunha, por aí vai. Muito bem, quebra de sigilo tá lá, na Constituição. CPI pode quebrar sigilo. Muito bem, então não há que se falar em ilegalidade da decisão da CPMI, né? Mais uma vez ressaltando, eu não gosto de falar sobre decisões sem ler, como a imprensa toda faz, como todos os parlamentares fazem. Mas, preliminarmente aqui para vocês, né, evidente que a decisão da CPI é legal. Portanto, não há razão, não existe fundamento que justifique, né, anular essa quebra de sigilo. Mas isso não ajuda muito o Lulinha, porque a PF já quebrou o sigilo. E quebrou o sigilo com autorização do Supremo. Então já não tem mais para quem recorrer. Quebrou o sigilo com autorização do Supremo, não tem mais para quem o Lulinha recorrer. Anularam a decisão da CPMI, mas já está com a PF e assim, eventualmente nós da CPMI vamos ter essas informações, né? Com decisão de Gilmar Mendes, sem decisão de Gilmar Mendes, né? E também é questão de tempo até várias dessas informações vazarem também para a imprensa. O desespero, né? O que chama atenção e o atestado de culpa do Lulinha vem pelo desespero dos deputados da CPMI. A pauta está aprovada. Né, os deputados e senadores do PT, inclusive eu nunca tinha visto o líder do governo Lula na CPMI, o senador Jacques Wagner, ele foi, né, e foi por quê? Foi porque nós avançamos nas investigações em relação ao Banco Master, em relação especificamente ao Credit Sexta, que o governo da Bahia, primeiro, o ACM, né, governador ACM, né, ele lá atrás operava, né, um mercado estatal, né, sob a justificativa de vender comida barata para as pessoas, etc. Pois muito bem, tinha um cartão, esse mercado estatal, tal. Depois do governo ACM, abandonaram esse mercado quebrou, e aí o Jacques Wagner era secretário e promoveu a venda, né, desse mercado. Aí tentou uma vez na bolsa, ninguém quis, tentou outra vez na bolsa, ninguém quis, falou, por que eu vou querer essa massa falida? Pois muito bem. O que se fala, né, segundo informações que nós tivemos aí na CPMI, é que haveria uma venda para um senhor chamado Augusto Lima, Guga Lima, amigo, né, amicíssimo de Jacques Wagner e de Rui Costa, e que teria combinado de comprar essa massa falida do mercado que ninguém queria, para conseguir operar um negócio chamado Credit Sexta, né? Um cartão que aí passou a ter autorização para ter uma espécie de monopólio para concessão de crédito consignado para todos os servidores da Bahia. Bahia é um dos maiores estados do país. De repente, um negócio falido virou um negócio bilionário, hiperlucrativo. E aí, o Guga Lima vende esse Credit Sexta para o Daniel Vorcaro em troca de participações no banco. 30% de participação no banco. Bilhões e bilhões de reais. Ele comprou essa massa falida por 15 milhões de reais. De repente, virou um negócio de dezenas de bilhões de reais. E isso começa a se expandir
para outros estados. Também os governadores começam a fazer essas negociatas para fornecer o crédito consignado via crédito cesta. Isso avança para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro também concede benefícios sociais ligados utilizando o crédito cesta. Então é um escândalo grande. Não à toa, agora, né, nós tivemos aí uma revelação da polícia também do envolvimento não só do Lulinha, mas ao mesmo tempo de ex-ministra do Bolsonaro, Flávia Arruda, né, ex-esposa do governador Arruda, caçado ali, Operação Caixa de Pandora, e agora solteira, acho que o nome dela é Flávia Pereira, ambos juntos ali na mesma investigação. Tem aquele desespero, os deputados do PT vão literalmente bater, né, no presidente, no relator, né, tem aquele tumulto que vocês viram, o que é estranho, não é estranho? Porque os deputados do PT não estavam dizendo que queriam investigar, né, que queriam ir até o final na questão da CPMI e do INSS. O Lula não falou, olha, se o meu filho estiver devendo, ele vai pagar? Para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Então, qual que é o medo? Ao mesmo tempo, na CPI do crime organizado, quebra-se o sigilo das empresas de Dias Toffoli. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês vocês estão vendo como existe esperança, como as coisas, apesar de muito mais devagar do que a gente queria, que a gente gostaria, é um ciclo, né, é o paradoxo de Tostines, né? Nada acontece, aí a população não se mobiliza porque nada acontece. Só que nada acontece porque a população não se mobiliza. A população espera que algo vá acontecer sem que ela se mexa, sem que ela coloque grande pressão em cima de um assunto. Não vai acontecer. Aí, como nada acontece porque a população não coloca pressão, ela fala, não vou fazer nada porque não adianta, porque nada acontece. E não é que não adianta, adianta. Não acontece nada porque ninguém faz. Nós mostramos que quando tem mobilização popular, tem gente que vai pra cadeia, tem presidente da República que é caçado, como nós fizemos na época do impeachment. Só que aí as pessoas estão anestesiadas, falam, não adianta porque nada acontece porque não se mexe, porque a população não se mexe. Mas vocês estão vendo que com um mínimo de repercussão que a gente dá para um caso, um mínimo de pressão que a gente dá para um caso, o mínimo eu tô falando porque é o máximo que nós podemos fazer. Nós dentro do MBL, militância, coordenadores, parlamentares, nós damos o nosso máximo. E o nosso máximo é um mínimo de repercussão, sem o grande apoio popular, para esses casos que resultam nessas vitórias. Por falar em vitória, eu conversei com o presidente Hugo Motta, como eu prometi que faria na coletiva de imprensa, depois de protocolar as assinaturas da PEC do IPVA. Ele se convenceu de que a proposta precisa andar, de que faz sentido o cálculo, e despachou já para a Comissão de Constituição e Justiça. Então nós já tivemos uma vitória de despachar para a CCJ. Mas eu já vou falar outra vitória também, da minha articulação. Já falei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Leur Lomanto. E o deputado Leur se comprometeu a fazer tramitar, dar prioridade para a tramitação desse projeto. E eu sei que ele é um sujeito de palavra. Então nós não só conseguimos despachar em tempo recorde uma PEC para a CCJ, como também já temos o compromisso do presidente da CCJ de que vai nomear um relator que é favorável à proposta, porque o próprio Leur é favorável à proposta, vai fazer essa proposta andar e eu me comprometo aqui com vocês, eu vou virar os votos dentro da CCJ para a gente aprovar essa PEC. A parte de vocês de pressionar pela coleta de assinatura, vocês fizeram. Agora eu tô fazendo a minha. Eu vou precisar de vocês de novo quando a gente precisar de votos na comissão especial e dos 308 votos dos deputados. Aí eu vou precisar de vocês de novo, porque eu sou o 1 em 513. O limite do meu poder de articulação política, né, tá aí. Eu sou uma bancada de uma pessoa, né? O Partido Missão tem um deputado no Congresso Nacional, chama-se Kim, né? Acabou, tem o poder de um deputado. Aí a pressão popular para a gente votar esse tema. Mas eu já adianto para vocês que o prognóstico, que é a nossa previsão, que a nossa expectativa é muito positiva, muito positiva. A maioria esmagadora dos deputados com quem eu conversei dizem que são favoráveis à proposta e eu tô trabalhando muito para fazer isso andar. Beleza? Um abraço, até mais.